Aparece. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Semana da Mediação Física Emocional. O que é isso? É um método que saiu aqui do meu coração, do coração da Casa Vida, que ajuda como ferramenta você que é profissional ou você que está querendo se tratar, se autoconhecer, é uma ferramenta de autoconhecimento e também que você pode utilizá-la para ajustar ou agrupar ou complementar aquilo que você já faz. Nós acabamos de formar a nossa primeira turma do Brasil de mediação física emocional, tivemos na nossa turma 2 médicas, psicólogas, professoras, mãe que tem crianças com deficiência, enfim, foi um prazerzão de ter essa turma super especial. E aqui a gente está num papel, né, de divulgar, de mostrar para você que isso existe, mas, paralelamente, a gente quer falar, quer entregar mais para você, quer dar para você mais informações, com pessoas maravilhosas que foram convidadas por mim, pela Casa Vida, e aceitaram esse desafio e essa, eu acho que caridade, né, de passar informação, acho que não tem dinheiro que pague o conhecimento. O conhecimento ninguém te rouba, ninguém te pega, ninguém tira de você. Então, fica até o final dessa live, porque vai ser incrível. Quero apresentar para vocês aqui alguns convidados que estão aqui chegando. Doutor Caio Abujade, que eu conheci, tive o prazer de conhecer, porque ele é paciente de uma ex-paciente minha. E a mãe colocou nós dois em comunicação, naquela tentativa de falar, de fazer a parceria multidisciplinar, e foi aí que eu conheci essa pessoa maravilhosa, e fiquei vidrada e fiquei grudada nas redes sociais, né? Ele não sabe que eu fiquei grudada nele, não. E foi por causa disso, da admiração pelo trabalho dele, que eu convidei ele para estar aqui. Eu sinto muita afinidade das coisas que ele fala, das coisas que ele defende, e eu fico assim, uau, ele é médico e está falando isso, ele é psiquiatra e está falando isso, então eu estou aqui dividindo ele um pouquinho com você. Seja bem-vindo, doutor Caio. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a gente poder compartilhar das mesmas ideias. Fico muito feliz pelo convite. Espero poder ajudar e contribuir de alguma forma. Eu não tenho dúvida que você vai contribuir fácil. E o nosso tema de hoje, a gente vai aqui dividir em 2 assuntos. O primeiro assunto que nós vamos falar é desse desafio que está acontecendo com os adolescentes. Porque antes da pandemia, os eletrônicos, a depressão, suicídio, cortes na pele, tudo isso já era muito, infelizmente, comum. E com a pandemia, com o isolamento, isso tudo está explodindo, está vindo à tona mais do que nunca. E nada melhor do que um parecer, do que uma palavra, uma explicação de um médico psiquiatra e especializado na adolescência e também no autismo. E, em seguida, nós vamos aí falar um pouco sobre o autismo. Nós, da Casa Vida, nós somos um centro de reabilitação aquática. E 90% dos nossos clientes são crianças com deficiências, vários tipos de deficiências. E a maior parte desses 90% são crianças autistas, que se regulam, que se organizam e que desfrutam dos benefícios da água. E com a nossa querida Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Ela que cuida dessas pérolas da Casa Vida e também é professora de karatê, então ela cuida desse povo, dessa idade, né, que é o nosso tema da adolescência, tanto fora da água quanto dentro da água. Seja bem-vinda. Tá sem som. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho dessa experiência com as crianças, com os autistas, né, que é o assunto aqui, tanto fora quanto dentro d'água, porque eu atuo com eles também no karatê, eu também tenho alunos autistas, a gente está começando aí a desenvolver um projeto
em relação a isso, ao karatê para autistas em específico. Então, é muito legal a gente estar aqui podendo falar um pouquinho e expandir isso para todo mundo, que tem como agregá-los a tudo, né? Tem como estar com eles. Maravilha. E vamos lá, doutor Caio, eu quero fazer algumas perguntas. A Elaine também é livre para fazer as perguntas que ela quiser, ou então você é livre também de complementar, de falar. Todo mundo aqui é um bate-papo, mas é um bate-papo sério, muito sério, que pode mudar a sua concepção em relação ao seu filho, seu aluno, seu paciente. Então, vamos começar, assim, pelo assunto, na minha opinião, mais grave, que são os eletrônicos, que é aquele transe que o adolescente entra quando ele está diante do computador, dos jogos, do celular, e agora os estudos também são pelo computador ou pelo celular, o que agrava ainda mais, o que aumenta ainda mais esse contato com os eletrônicos, com essa luz que mexe com o cérebro, que mexe com o sono, com a qualidade do sono. A maioria dos meus pacientes que são adolescentes e que vêm com essa queixa de síndrome do pânico, de depressão, tentativa de suicídio, a maioria fala, Gisele, eu sou praticamente assim, eu não saio do computador, eu não saio do celular, eu não consigo. Eu tento, meu pai briga comigo, minha mãe briga comigo, eu também não quero sair de casa, eu quero ficar no meu quarto. Então, isso é meio que geral. Então, doutor, o que você pode aqui, cientificamente falando, como médico, como ser humano, o que você pode aqui falar para agregar sobre esse assunto? Bom, a adolescência, né, ela é uma fase muito característica do desenvolvimento do ser humano como um todo. A gente considera, assim, que a adolescência ela é uma fase de transição entre a fase da criança, da infância e a fase adulta. Mas ela é muito mais do que isso, né? Se a gente puder comparar a criança sendo o fruto de uma árvore, que é a família, né? A família é uma árvore que desenvolve, né, produtos. E os produtos de uma família são inúmeros, mas um dos mais importantes que a gente tem é o filho, né? É o filho. E a família se empenha muito em dar o melhor para aquele filho, para ele ter o melhor desenvolvimento, para ele ser uma pessoa feliz, para ele ser uma pessoa produtiva, né? Para ele ser uma pessoa diferenciada. Muitas vezes esse filho não vem da forma como a gente imagina, ele vem um pouco diferente, né? Mas mesmo assim ele pode ser um bom fruto, e ele pode mudar as pessoas. Eu acho que o bom fruto é o filho que transforma a humanidade, né? Só que essa transformação da humanidade, ela muitas vezes não vem da forma como a gente imagina, né? A gente está muito fechado por esse mundo só material, um mundo que tem um raciocínio muito fechado numa casinha pequenininha, e não amplifica esse raciocínio, né? A gente pode até falar, a gente vai falar mais para frente, né? Imagina, como que um paciente com espectro do autismo grave pode mudar o mundo, né? Pode ser uma pessoa, um missionário para mudar o mundo. Mas são eles que me mudaram, por exemplo. Hoje você viu esse cara que você estava elogiando aí, eu não era tudo isso. E conviver com essas crianças me transformou numa pessoa diferenciada. Fez eu buscar uma religião, fez eu entender Deus, né? Eu não entendia Deus, hoje eu entendo Deus, e foi conviver com eles que me fez fazer isso. Então, pelo menos a minha vida eles mudaram muito. Então, eles já podem considerar que essas crianças que passaram comigo tiveram sua missão cumprida. Porque eu ajudo muita gente também, então eu, melhor, posso fazer diferença na vida de muitas pessoas. Mas a adolescência é isso. Então, se a gente olha o fruto, esse fruto, filho, é na adolescência que esse fruto vai se desconectar da árvore. Né? Então, lembra que o fruto tem um cabinho que ele está ligado na árvore, e chega uma hora que o fruto está maduro, e aí ele se desconecta da árvore, ele cai no chão, e aí ele vai virar ali uma nova árvore, né? A semente vai cair no chão, vai germinar e vai virar uma nova árvore. E aí ele vai lá na frente dar um fruto. Então é nessa adolescência que esse fruto se desconecta da árvore. É por isso que muitas mães e muitos pais começam a reclamar, né, que o filho entrou na adolescência, né, começa
a se manifestar de uma forma diferente, se comportar de uma forma diferente. Né? O grande problema hoje é que, por conta da modernidade, as crianças elas estão se desenvolvendo muito aprisionadas. Elas estão aprisionadas a um mundo de prazer. Tá? E isso é independente de nível socioeconômico. Né? Mesmo as crianças que não têm tantas condições, elas buscam muito o prazer. A ideia de uma criança é sempre, ou de uma família, é sempre entregar o melhor para aquela criança. Só que as famílias não entendem o que é o melhor. Né? Então, as pessoas não estão entendendo que o melhor a se apresentar para uma criança são boas experiências, são boas relações, é uma argamassa afetiva de qualidade. As crianças são apresentadas a muito estresse, a muita violência emocional, porque tudo tem que ser rápido, porque tudo tem que ser pronto. As crianças são como escravos dos adultos, então elas são obrigadas a fazer tudo que o adulto quer daquele jeito, não pode contestar. Eu sei o que é certo, você não sabe, então você tem que fazer do meu jeito. E muitas vezes, mesmo as coisas boas, eu estou falando até religiosidade, eu estou falando até de coisas que teoricamente eram para ser boas, elas são manifestadas ou aprendidas de forma impositiva para as crianças. E as crianças, as crianças, quando eu quero dar o bom para o meu filho, o que eu dou de bom para ele? Coisas materiais, presentes, coisas no aniversário, coisas no dia da criança, coisas no Natal, coisas material. Então a criança cria um sistema de recompensa que fica dependente de estímulos de prazer que não são afetivos, que são estímulos de prazer materiais. E aí elas começam a criar um cérebro que fica dependente disso. Então, você vê isso, é muito claro da gente aprender, a gente vê. A criança, ela fica querendo saber quando é o próximo dia. Isso quando ela não ganha presente toda semana, né? Mas quando é o próximo dia de evento comercial, que é Páscoa, que é Natal, que é aniversário, que é Dia das Mães, para ela ganhar alguma coisa que ela vai ter para ela. Ela muitas vezes não dá nem tanto valor para aquilo, porque ela já está preocupada com a próxima coisa que ela vai ganhar. E ela fica daquele jeito. E aí vem a tecnologia, maravilhosa, e apresenta para a gente algo que nos dá algo de novo a cada segundo, que é uma tela. A tela, ela me dá um prazer material, e eu vou te dizer, 60 prazeres materiais por segundo, porque cada pixel da tela pisca 60 vezes por segundo uma imagem nova. E eu fico esperando qual vai ser a imagem nova, alimentando meu sistema de recompensa com aquela coisa. Então, as crianças vêm sendo bombardeadas com esse... Agora, elas não precisam mais comprar nada, né? Elas não precisam no mercado comprar. Ela tem o prazer dela fechado num quarto, ou num celular, ou num computador, 24 horas. E ela pode escolher o tema que ela quer. Né? E o que é perigoso, porque os temas que tem na internet... Até a internet é uma terra sem lei, né? Não tem muitas regras na internet, e você acaba tendo acesso a conteúdos, às vezes, que são perigosos. Mas mesmo os pais que estão controlando o conteúdo, eles não entendem que o que a ciência está mostrando para a gente desde 2017 é que o problema é o tempo de exposição a telas. Eles chamam o termo, para quem quiser buscar na internet esse termo, a gente chama de screen time. Tá? Então, quem quiser buscar trabalhos científicos, usem essa palavra-chave, screen time, e aí você pode usar screen time autismo, screen time crianças, screen time adultos, né? E aí a gente vai ver o prejuízo que o tempo de exposição em telas podem causar em nós. E o que a gente tem visto é isso. Então, a tela hiperexcita o cérebro, hiperativa o meu sistema de recompensa e gera uma resposta de exaustão no cérebro. Então, o tempo que eu estou exposto à tela, ele desgasta, ele traz um desgaste para o meu cérebro que chega a ser de 6 a 10 vezes maior do que quando eu estou fazendo atividades fora de tela. Tá? Então, basta a gente lembrar, quando a gente fica fazendo maratona de série, né, isso que as pessoas falam, maratona de série, né? A pessoa já está na terceira, quarta série, ela já está com dor de cabeça, ela já está cansada, os olhos já não estão suportando mais,
porque ela já está passando um tempo muito grande na tela, e aí o cérebro fica desgastado. O que é esse desgaste? A célula, a célula, ela tem a mitocôndria que produz energia para fazer com que a célula funcione. Só que ao mesmo tempo que ela produz energia, ela também produz oxidação. E oxidação inflama o cérebro, causa um processo inflamatório no cérebro. Então, quanto mais a célula é demandada, quanto mais trabalho ela precisa, mais a mitocôndria precisa para trabalhar de energia, precisa produzir energia. E mais ela vai produzir oxidação. E essa oxidação é aquilo que dá a gente aquela sensação de cansaço para a gente. Aquela que dá aquela sensação de que a gente trabalhou muito, né? E aí, no dia seguinte, a gente vai demonstrar aquele cansaço. Isso é oxidação, né? Pior. A melhor forma de desinflamar o cérebro, de desoxidar o cérebro, é o sono profundo modulado pela melatonina, das 6 da tarde até 3 da manhã. Porque depois das 3 da manhã eu começo a produzir os hormônios da vigília. Então você imagina que os indivíduos, o horário que eles mais usam as telas é durante a noite, que era o horário que era para ele estar desinflamando. E aí é o horário que ele está inflamando mais. E isso é o que é o problema. Então os jovens, não sabendo de nada disso, nem os pais sabem, eles acham que isso é normal e que isso é problemático. E aí, com o tempo, o sistema de recompensa, que estava acostumado com uma energia baixa, passa a se acostumar que o novo normal dele é uma energia mais alta. Então, toda vez que eu saio da tela e eu desço a energia do sistema de recompensa, ele começa a sentir falta, ele sente como se ele estivesse em depressão. E aí eu passo a ter abstinência da tela. E aí que a gente começa a desenvolver o transtorno de dependência de eletrônicos. O nível de excitação da tela se assemelha ao da cocaína. Ele é um pouco menor, três vezes menor de excitação, mas ele vai provocando as mesmas questões, a mesma dependência que a cocaína causa, a mesma lesão cerebral, né? Então, a cocaína, em 3 anos, você começa a ter atrofia cortical. O uso de telas, em 10 anos, você começa a ter atrofia cortical igual, né? E aí a gente vai criando dependentes, isolados do mundo, extremamente doentes mentais, porque essas inflamações vão gerando as doenças mentais. Depois elas geram distúrbio, né? Por quê? Porque quando eu começo a mexer no meu ciclo sono-vigília, eu mexo lá em 11 genes que são responsáveis por esse ciclo de sono-vigília e que foi motivo de prêmio Nobel da medicina, né? Prêmio Nobel da medicina, em 2017. Esses genes são responsáveis pela homeostase do corpo, mexo na homeostase do corpo, começo a desenvolver doença clínica, diabetes, pressão alta, obesidade e um monte de problema. E aí, então, com as morbidades que vão afetar a sociedade. Então, essa juventude, ela está fadada a sofrer muito na fase do adulta, né? Porque eles vão entrar em colapso físico. Eles vão sofrer, vão ter muitas demências, a gente vai ter muitas demências, a gente vai ter muitos transtornos psiquiátricos, isso a gente já vê, você soube descrever muito bem, né, as depressões, as bipolaridades, os tiques, as mutilações e tudo isso, os suicídios, né, na adolescência. Então, a gente já está tendo muito. Essas doenças mentais, quem sobreviver da doença mental vai virar um doente clínico, com alteração cardiovascular, com alteração metabólica, imunológica, e é uma sociedade que é muito pouco humana, muito pouco sociável, muito pouco contato, que se relaciona muito mal, né? Esse que é o grande problema desse momento. Então, assim, é um fruto que está se descolando da árvore adoecido, não é isso? E aí a gente tem um problema muito sério. Eu estou aqui ouvindo e saboreando tudo que você está falando, mas, assim, não são só os adolescentes que estão passando isso, os adultos estão também estão mergulhados. Eu conheço alguns adultos com a vida paralisada, que não conseguem sair de frente do computador. Adultos que estão entrando na fase de escolher profissão, de fazer sua faculdade, mas que não conseguem se desprender do computador. E começaram a ter esse contato, né, íntimo com o computador na adolescência, e agora, que é a hora de ir para a vida, não consegue.
porque está aprisionado, né? Está quase que hipnotizado por isso, não consegue se concentrar, nem ler, nem se relacionar, namorar, ter trabalho. Eu conheço algumas pessoas que são adultas que estão passando por isso, então esse assunto é muito pertinente, Eu vou e ser foi até muito mais esclarecedor sincero. tudo que você falou. Eu vou ser até mais claro, eu vou até te dizer que não você conhece muitas pessoas, nós todos estamos assim. Porque se você for olhar o número de horas que você fica no seu celular, Sim. no WhatsApp, qualquer coisa, você vai contar o número de horas e esse número de horas já é passível de dano cerebral. Já é passível. Então você tenta ficar 2 semanas sem celular, sem eletrônico, sem tela e ver como é que você vai se sentir. Né? É algo muito prejudicial. A gente tem que começar a cuidar disso, em todo mundo. Sim. E agora, na pandemia, nossa intimidade com as telas aumentaram, como eu tinha falado lá na frente, né? Eu comecei a trabalhar online, eu fiz um curso online e fiquei mais tempo diante do telefone. Minhas filhas reclamaram, meu marido reclamou, e o que você está falando aí é super verdadeiro. E quando eu atendo as pessoas, fazendo a mediação... O grande problema da tela não é o trabalho. O grande problema da tela é o lazer. Porque você passar o dia inteiro na tela lá, se você se controlar bem, trabalhando, só que você termina seu trabalho 6 horas da tarde, porque teoricamente você tem que terminar o seu trabalho 6 horas da tarde, tá? Quem trabalha depois das 6 horas da tarde é trabalho insalubre. Você deveria ganhar adicional insalubridade, certo? Pelo menos pela lei, é isso. Né? Quem vai para uma tela assistir televisão depois de trabalhar o dia inteiro na tela? Quem vai ver um filme? Quem vai ver série? Quem vai no WhatsApp? Quem vai falar com as... Tá entendendo? Eu não faço isso. Eu vou lá meditar, eu vou lá fazer um relaxamento, vou para minha cama, ler um livro, tomo um chazinho e vou dormir. Tá entendendo? Porque eu já tá sei dando dica, hein, Nani? Ô, Nani, eu quero perguntar para você, e em seguida eu quero perguntar para o doutor Caio um assunto que nós estamos muito íntimos, que é a correlação do que eu sinto no meu emocional, na minha alma, na minha espiritualidade, com o que eu sinto no meu corpo, na minha matéria, no meu comportamento. E você, Elaine, aqui na Casa Vida, eu e as outras fisioterapeutas, nós temos esse olhar que olha com um todo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco o que você sente sobre essa correlação e também se estendendo à família. Né? Aí, em seguida, eu gostaria que o doutor Caio falasse da parte médica sobre esse assunto, que eu já vi também em vários vídeos dele, que ele fala sobre essa correlação das emoções, da alma e do corpo. Então, tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com você, Elaine, tem tudo a ver com a Casa Vida. Sim, o corpo, ele não mente nunca, né? Ele sempre vai expressar o que está se passando aqui dentro, no coração, o que a pessoa realmente, de fato, está sentindo dentro dela. Às vezes a boca fala, tá tudo bem, mas o corpo está gritando que não está tudo bem. Então, a gente aqui na Casa Vida, a gente tem um olhar bem minucioso, a gente procura ter essa minúcia, né, com todos que aqui chegam, independente se é o paciente, se é o acompanhante, se é a tia, se é a avó que veio acompanhar aquele atendimento daquele dia. A gente tem esse olhar para um todo que se estende do paciente à família, para saber como funciona aquele núcleo, aquele meio, aquele ambiente que o nosso paciente convive a maior parte do tempo, porque ele fica com a gente aqui 40 minutos a 1 hora, e passa com o resto da família as outras 24 horas e mais 24 horas até um próximo atendimento, 2, 3 dias. Então, a gente aqui, a gente procura bem trabalhar esse corpo, as expressões desses sentimentos dentro do corpo, no corpo dessa criança, né, desse paciente que aqui chega. Então, a gente vai dentro dos bloqueios, dentro
procura no corpo esses bloqueios, tudo que está ali acontecendo com esse corpo está dizendo para a gente além da boca, porque a gente toca e aí esse paciente já desmancha, ele já se abre, ele já consegue se expressar. Até o falar já é diferente quando a gente toca num ponto específico e consegue desbloquear essa emoção que ele não conseguia expressar. Depois que o corpo expressa, ele consegue expressar também com as palavras. E assim, é lindo de ver quando isso acontece. Né? Às vezes o paciente nem fala, mas ele agradece por estar se sentindo melhor, mesmo sem ter falado. Né? Então, é gratificante demais estar e ver e poder presenciar tudo isso, né? Tire o seu microfone, Elaine, por favor. Doutor Caio, pode falar, se você quiser. Bom, a questão espiritual, né, por trás de todo esse processo, a questão, todo espírito tem um corpo espiritual, né, e esse conjunto, né, tem um corpo físico, né, e na realidade isso é um degradê energético, né, a gente tem energias muito sutis ligadas ao pensamento, e essas energias elas vão se condensando e elas vão formando um corpo característico desse planeta, né, vamos dizer assim, que tem as nuances, a biologia, o material, que pertence ao planeta. Né? Então, o corpo físico, ele nada mais é do que um material de relação, de relacionamento do espírito com o ambiente pedagógico onde ele está. Tá? Então, o planeta, na realidade, ele é uma escola, ele é um material pedagógico. O ambiente físico que a gente está inserido, ele é um material pedagógico. Cabe a nós aproveitar esse material pedagógico que a gente tem. E o nosso próprio corpo, ele é um ambiente ligado ao planeta. Tá? Ele é um ambiente ligado ao planeta, porque a gente é feito de substâncias desse planeta. Então, o nosso corpo, ele é a intersecção do planeta, do ambiente onde a gente vive, com o nosso espírito. A gente se relaciona com o ambiente através do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Né? Então, assim, o que adoece, normalmente, é a mente. Tá? Então, todo mundo que adoece é a mente. Então, isso que a Elaine explicou, o que acontece? A mente adoece, e aí a mente, ela é uma máquina, a gente chama de campo mental, o espírito ele tem um campo mental, e esse campo mental é uma máquina que produz infinitos tipos de energias eletromagnéticas, elétricas, assim, são energias que a gente não sabe nem definir todos os tipos de energia, porque são muitos tipos. E é nessas energias que vem pensamento, que vem consciência, que vem inteligência, razão, a consciência, tudo. Então, todo esse campo mental, ele é qualificado pela capacidade que esse espírito tem, né? Então, quando esse espírito ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai ganhando asas de sabedoria e asas de amor, né? E ele vai evoluindo nessas duas asas, né? E ao longo desse processo evolutivo, ele pode adoecer, ele pode sofrer um transtorno mental, vamos dizer assim. Geralmente ele é baseado numa coisa muito do sentimento, né? De querer as coisas para si, de querer que as coisas aconteçam do jeito dele, de não se entregar para a harmonia universal, né? Então, o que acontece é que quando a gente está desarmonizado, as energias que esse espírito começa a produzir, elas são como emaranhados, né? Elas são desarmônicas. E aí esse corpo espiritual, ele começa a ficar desarmonizado também. E aí o corpo físico é a representação última dessa desarmonia. E aí ele vai dar sinais, é isso que a gente está falando. Essa harmonia, o corpo físico, ele é estruturado em campos energéticos.
Então, a gente se mantém em pé por campos energéticos, que são bem descritos na medicina oriental, né? Aquela coisa dos chakras, que a gente conhece bem, e de todas aquelas linhas energéticas da acupuntura, que a gente já sabe que funciona, porque você faz a acupuntura, funciona. Já é reconhecido no mundo inteiro. Então, não dá para você dizer que não existe. Ah, eu não acredito nisso. Não tem como você dizer mais que você não acredita, porque isso já é comprovado cientificamente. Agora, daí se acreditar que tem um espírito lá, que não tem um espírito, tudo bem. Mas o corpo energético a gente já sabe que existe. E o campo mental, ele se relaciona com esse corpo, né? Então, o primeiro trabalho que a gente tem 3 trabalhos para cuidar de um ser humano. 3 trabalhos. O primeiro, o mais importante de todos, é a educação do espírito. O espírito precisa se educar. Que se ele não se educar, ele não melhora o campo mental dele. Se ele não melhorar o campo mental, mesmo que eu faça um trabalho espiritual no perispírito, que é o que vocês estão falando de coordenação da energia do campo energético, mesmo que você faça, dali a pouco aquela mente distorce tudo de novo. E aí trava todas as energias de novo, né? Então a gente tem que ter um trabalho de educação desse espírito. O segundo trabalho é esse trabalho do corpo energético, o trabalho de harmonização desse corpo energético. E o terceiro trabalho é o cuidado do corpo físico. É esse trabalho que a medicina mais tradicional faz, em que a gente ainda está melhorando ele, porque a gente ainda está engatinhando na capacidade de coordenar esse corpo físico. Quando a gente junta esses 3 cuidados em um só, a gente começa a partir daí ter uma melhor performance da saúde, uma melhor performance da saúde. Agora, tem coisas que as pessoas não imaginam, né? Então, por exemplo, como eu estava falando, respeitar o ciclo sono-vigília é uma educação. Isso é, enquanto o ser humano não for dormir entre 6 e 8 horas da noite, todos os dias, ele não vai se curar. Isso está provado. Isso foi prêmio Nobel de Medicina, né? Ele provou que todo mundo que dorme depois das 9 horas da noite está doente e vai morrer. Foi só, entendeu? E isso é uma coisa que a gente não... Isso é religião, né? Porque quem inventou esses genes aí foi Deus, né? Todos os seres vivos do planeta têm esses genes e respeitam o ciclo sono-vigília. Só o ser humano que não. Então, porque a gente resolveu ter livre-arbítrio e fazer diferente. Então, assim, tem coisas, tem nuances que são tão importantes. Por exemplo, se você não beber mais de 4 horas por dia de água, não adianta você fazer tratamento nenhum. Por quê? Porque como é que você vai fazer um tratamento energético se 80% do teu corpo é água e você não bebe água? Tá entendendo? Como é que você vai limpar o teu corpo? Então, por onde sai essa energia inadequada? Você acha que ela evapora de você? Não. Ela vai se conectar com o líquido, com o seu rim, e vai eliminar do corpo, né? Então, se você não tomar 1 ou 2 horas de sol por dia, como é que você vai alimentar toda a energia do teu corpo? Então, tem determinadas coisas básicas que o ser humano deixou de fazer, que a gente não pode comer bola nesse sentido. Tem coisas que são essenciais à vida, né? O tipo de alimentação que a gente tem, como a gente movimenta o nosso corpo, vocês que são fisioterapeutas entendem muito disso, né? Como que você movimenta, como você equilibra, como você harmoniza o seu arcabouço osteomuscular, como você respira, né? Hoje a maior moda de saúde mental é treinar a respiração. Olha que coisa básica isso, né? Tipo, se eu não respirar, eu morro. As pessoas tá todo mundo... E aí você tá bem? Tô bem, ótimo, maravilhoso. Mas a pessoa não consegue respirar. Então, isso é muito... Quando você vai ver um monge budista respirando, conversando, ele respira 4 respirações por minuto, 5 respirações por minuto. E a gente fica feliz quando a gente tem 20, né? Então, a gente tem que ir para o básico, a gente tem que começar a aprender a viver de novo, né? Eu poderia falar mais e mais, eu tenho mais uma pergunta aqui do adolescente, mas a gente se estendeu, eu vou logo agora para o autismo, para o nosso segundo assunto. E eu vou fazer uma pergunta, se a Elaine quiser fazer outra em seguida, né, depois que ele responder a minha, e depois eu faço outra, enfim, a gente vai fazendo dessa maneira. E autismo, nunca na minha vida
de fisioterapeuta em 20 anos, eu nunca ouvi tanto se falar de autismo. Autismo no diagnóstico precoce, a importância disso, detectar o autismo até mesmo tardiamente, e também observar e encontrar os pais do autista também como autistas. Eu nunca vi tanto isso acontecer junto e misturado. E eu quero perguntar para você, doutor Caio, como que é, na sua experiência clínica, na sua experiência do seu consultório, a aceitação disso, né, da família em relação ao diagnóstico precoce, porque eu sinto nas mães, primeiramente, uma resistência, e depois que ela descobre, ela veste uma capa de Mulher Maravilha e ela se anula totalmente, ela esquece das necessidades básicas dela, para que ela, agora eu tenho que salvar o meu filho todos os dias, eu tenho que fazer por ele todos os dias, agora ele só tem a mim, eu tenho medo de morrer, etc. E, assim, vai de 8 a 80, né, da negação inicial e vai para superproteção, né, em seguida. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto, pela sua vivência no seu consultório, talvez, e qual é a sua opinião sobre isso, enfim, tá? Então vamos voltar para a árvore, né? A família é uma árvore, né? E o filho é o fruto, né? Se a árvore morrer, o que acontece com o fruto? Se a árvore secar, o que acontece com o fruto? Né? Então, não existe cuidar da criança sem cuidar da mãe e do pai, né? Não é isso? Então, a saúde do fruto depende da saúde da árvore. Essa energia eletromagnética, a família, ela é uma unidade. O paciente nunca é uma criança, o paciente é sempre uma família, né? E a gente precisa entender que a saúde, ela é a família. Então, quem nutre o desenvolvimento de uma criança é a família. Então, desenvolvimento, tudo que entra no nosso corpo, que nos constitui, é formado de amor. Tá? Então, o verme, né, se alimenta da terra. Quem criou a terra, quem criou todos os substratos, foi Deus. E a energia de amor de Deus penetra no verme, que o passarinho vai comer, que a árvore vai consumir, e que aquilo vai chegar, vai ser... Eu acho, eu acho que deu uma caída na internet, eu acho, né? Porque eu parei de te ouvir. Aí, se você quiser continuar falando, eu acho que você falou substratos, aí a sua voz começou a sumir. Foi isso, meninas? Estou certa? Para mim aqui continua normal, não caiu não. Então fui eu, né, talvez? Me perdoe, então. Pode ser? Pode seguir, doutor, desculpa. Para mim você sumiu, todo mundo sumiu. Não tem problema, não tem problema. Então, todo esse alimento que Deus criou através da sua energia, que é o amor, ele vai sendo condensado na matéria e vai nos servindo de alimento, e aquilo vai desenvolvendo a gente. Uma criança, para ela se desenvolver, ela precisa ser nutrida de alimento. Só que a gente acha que alimento é só que a gente come. E a gente não entende que o alimento mais importante que existe é o amor. Então, o sentimento de uma mãe e o sentimento de um pai para com um filho, e a forma como esse sentimento chega através dos estímulos para uma criança, é que gera desenvolvimento, é que gera uma estabilidade naquele desenvolvimento. Então, o processo de tratamento de uma criança com autismo não é você sair correndo desesperado, fazendo um monte de atividades que muitas vezes são consagradas como atividades que dão alguma resposta, né? E além de dar essa resposta, você tem a certeza, porque o trabalho científico mostrou tudo isso, mas muitas vezes a saúde daquele ambiente está tão contaminada
que nem aquilo que é comprovado cientificamente consegue fazer efeito. Então, a primeira etapa é um processo de harmonização do ambiente familiar, que depende de cada indivíduo que está lá dentro. Assim, a maior proporção do desenvolvimento de uma criança, por mais que ela tenha terapeutas, por mais que ela tenha estímulos da escola, de não sei de onde, não sei de onde, vai vir da família. Tá? Então, quem vai mais nutrir aquele indivíduo para com o desenvolvimento é uma família, é a família. E a pessoa mais ligada ao amor divino, a gente não tem dúvida de que é a mãe. Né? Ou a figura feminina, porque hoje em dia nem sempre a mulher é a figura feminina de casa, não é isso? Né? Porque hoje é o sentimento, né, feminino, né? Nem sempre é uma mulher que representa isso, mas aquele sentimento feminino é que está ligado ao que busca aquilo. Então, isso é muito importante da gente entender. E quantas crianças que eu vejo que fazem milhares de tratamentos e não funcionam, e algumas em que a mãe é uma pessoa calma, dedicada, afetiva, doce, que se preocupa com detalhes, que não está desesperada, né? Que assim, as pessoas trabalham desesperadamente e ganham um dinheirão para gastar tudo com terapia, mas não conseguem ficar um minuto com o filho. E aí? Como é que essa matemática vai funcionar? Então eu sei que o dinheiro é importante, mas o que é mais importante? Como equilibrar esse sistema? Então essa fórmula e essa matemática é que é mais difícil, que a gente precisa conseguir colocar em prática. Por isso que a gente tem que ter bons profissionais que ajudam a gente a pensar. Esse negócio de ficar colocando, meu filho faz 60 horas de terapia por dia, faz 80 horas de terapia por semana. Mas, que adianta? Né? Se você não consegue enxergar o seu filho, se você não consegue estar com ele, se você não consegue abraçá-lo, se você não consegue dar para ele tudo que ele precisa de nutrição afetiva. Né? Então, isso a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas. Né? A nossa saúde está diretamente ligada a isso. Ô, Elaine, é ou não é gostoso ouvir um médico falando esses negócios tudo aí que a gente fala todo dia para as mães? E muitas das vezes, todo dia a gente conta. Muitas das vezes a gente é interpretado assim, meu Deus do céu, lá vem ela falar a mesma coisa. Agora o médico falando, a gente fica... E assim, né? Às vezes elas acham, às vezes também a gente tem, poxa, mas você está falando que a culpa é minha dele ser assim? Né? Elas têm muito isso também. É o contrário, eu falo isso para as mães, você é a solução, você não é o problema. Exatamente, cada vez, mas então a culpa é minha. Não, é a solução, porque se você fica bem, ele fica bem. Então tem que cuidar de quem cuida, né? Como o senhor falou, não é a presença feminina, é o sentimento feminino. Então é quem cuida, quem está ali, quem está amparando, quem está provendo aquela criança de cuidados diários, né? E assim, a gente trabalha, como aqui a gente trabalha com a água, né? A água, ela dá muito isso, esse carinho, esse aconchego também, porque trabalha nosso maior órgão sensorial, né? Que é a nossa pele, ela consegue envolver por inteiro. E, assim, na minha prática diária clínica, eu consigo perceber a calma, a leveza, a tranquilidade que a água traz para esses pacientes, principalmente dias que eles chegam descompensados, chegam descontrolados, e como eles saem diferentes depois desse contato com a água, principalmente, né? E aí eu queria saber, doutor, a opinião do senhor sobre o que o senhor acha disso, né, da água como um regulador, como uma ajuda reguladora nessas crises, nesses momentos que os autistas desregulam, e como modulador, né, do comportamento do autista. Não, realmente a água, ela tem uma resposta realmente maravilhosa, né?
porque ela tem uma ação reguladora realmente através do tato. É como se eles sentissem que eles estivessem sendo abraçados por toda a pele, né? Acolhidos, né? Por todas as células da pele, né? Ela realmente, principalmente a água gelada, por incrível que pareça, eles são apaixonados por água gelada, né? Tem paciente que na neve mergulha na água gelada e fica lá brincando, porque eles adoram a água gelada. E isso pode estabilizar, isso pode realmente estabilizá-los. O trabalho em água, ele assim, às vezes em crise a gente pede para a família tomar banho, né? A família botar eles para tomar banho, colocar o banho gelado, e realmente cada caso é um caso, né? Cada caso tem uma indicação, né? Cada caso a gente indica uma coisa. Tem vezes que, em vez de usar água, a gente usa música. A música, ela também tem uma ação muito parecida com a água, porque ela também tem um poder eletromagnético muito bom, né? E ela tem essa ação de fazer com que o cérebro inteiro trabalhe em conjunto. A psicomotricidade em água é algo extraordinário, né? É o começo da organização proprioceptiva, a gente consegue fazer a organização proprioceptiva muito melhor em água, né? Então, ela realmente é muito importante. Doutor, a nossa piscina é ozonizada, não tem cloro, não tem sal, não arde os olhos, e é aquecida para tépida, né? Que às vezes fica tépida, dependendo do nosso clima, porque a gente mora numa cidade muito fria e fica mais para a temperatura próxima do nosso corpo, né? Então não fica muito aquecida, mas fica ali entre tépida e aquecida, e térmica, né? E nosso diferencial é esse, porque muitas crianças com deficiências inúmeras, elas têm uma sensibilidade maior na pele ao cloro, ao sal, e sendo de ozônio, a gente acaba ficando com esse diferencial, né? E agrega a terapia, a fisioterapia, as outras coisas. Muito bom. Eu não entendo muito disso, não. Isso não é muito minha praia, assim, de entendimento, mas ouvindo você falando, parece algo maravilhoso. E tem alguns médicos, doutor, que às vezes falam assim, eu não vou indicar hidroterapia não, porque essa criança não tem problemas motores, e a hidroterapia é mais para fortalecimento muscular. E as outras mães que têm um filho que não tem problemas de coordenação falam, Gisele, meu filho evoluiu em tudo depois da piscina. Ele evoluiu em várias coisas. Eu sou muito grata à hidroterapia. E isso também a gente não sabe. Eu, Gisele, nem a Elaine, a gente não aprendeu isso nos livros. Nós não aprendemos isso. A gente aprendeu que é para problemas motores, fortalecimento muscular, mas as mães ensinam a gente, né? As mães falam para a gente o que elas sentem, né, Elaine? Assim, Gi, você falando isso, eu lembrei de um episódio com uma paciente minha, ela, autista grave, ela chegou bem descompensada, desregulada, e aí todo aquele trabalho na água, e depois que ela saiu da água, aí a mãe ligou, falou, tem como atender ela hoje e tal, fiz um encaixe, atendi, e saindo da piscina, ela foi fazer as outras terapias dela do dia. Então ela foi para psicomotricidade, foi para fono, e aí no outro atendimento eu perguntei, mãe, como é que ela ficou naquele dia? Foi a melhor coisa que eu fiz. A psicomotricista perguntou, e a fono também, o que eu tinha dado para ela, porque ela rendeu em todos os exercícios. Aí ela falou, agora eu quero marcar sempre antes da terapia dela, das outras terapias, porque ela evoluiu, ela conseguiu render nos exercícios da fono, da psicomotricidade, depois que ela passou pela água. E nisso a gente mudou o horário dela, ela passou a evoluir muito melhor depois que a gente mudou o horário dela da hidro para antes das outras terapias. Aí ela deu uma progredida muito, assim, foi grande. Quando a gente regula a senso-percepção, né? A criança pode ter um estudo da senso-percepção, e quando a gente faz integração sensorial antes das atividades clínicas, ela costuma regular a criança melhor, né?
Sim, aí entra, a gente tem uma questão, né? Faz a hidro antes ou faz a hidro depois? Antes como regulador, como o senhor está dizendo, ou depois como relaxante de todo aquele estresse de terapias, de uma carga de terapias, né? Ela é indicada, ela é bem-vinda, tanto antes quanto depois, né, das terapias, para objetivos diferentes, mas ela é muito bem-vinda, sempre coadjuvante, sempre trabalhando junto com outras terapias também. Teoricamente, terapia não pode ser uma coisa estressante, né? Sim. Tem que ser uma coisa agradável. Né? Então, quando tá estressante é porque a criança não está bem ou porque tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que observar o que está acontecendo. Né? Sim. Porque a gente tem também aqui pacientes, isso com outra terapeuta, não comigo, mas autista também, que vem depois, é a última terapia do dia, é a hidro. E assim, eles ficam relativo, agora é hora de eu brincar, agora eu não tenho obrigação de fazer tudo regradinho, aquele exercício, agora é hora do meu relaxamento. Então, os estímulos, as brincadeiras que a gente propicia dentro da água, para ele, não é terapia, ele não está fazendo mais terapia, ele está só brincando agora na água. Então, ele rende e aí ele consegue progredir também muito bem, depois de vir da terapia, sendo a última terapia do dia, né? Teoricamente, a terapia tem que ser vista dessa forma pela criança, como uma grande brincadeira funcional. Né? Ela tem que estar tendo prazer ali. Não existe desenvolvimento sem prazer. Exatamente. Doutor Caio, eu quero te fazer a última pergunta da nossa live para liberar você para o seu trabalho aí, que é como é que funciona o cérebro do autista? Como que funciona o cérebro? E outra coisa, depois dessa explicação, qual é a tua opinião sobre os moduladores, né, que algumas crianças são indicadas para algumas crianças, não todas, e qual é o nível de resistência da mãe também? Eu não quero dar nada para o meu filho, ou então eu quero alguma coisa para o meu filho e o médico fala, mas ele não precisa. Então, como é que você pode, assim, orientar, né, e explicar para a mãe, para os profissionais que estão assistindo essa live agora? São duas perguntas que levam horas para serem respondidas. Vou tentar fazer um resumo bem breve, né? Mas, assim, o cérebro do paciente com autismo é um cérebro mais excitado do que o normal, né? Na realidade, quando esse vídeo foi feito do cérebro do autista, que todo mundo me pergunta isso, foi lá em 2012, né? Já fazem 8 anos, então as coisas mudaram um pouquinho, né? A gente sabe que o problema do espectro do autismo não é só um cérebro hiperexcitado, ele é mais complexo do que isso. O cérebro está mais hiperexcitado e com dificuldade de fazer conexões, isso é o que está acontecendo no cérebro. Mas, pelo que a gente está aprendendo, o paciente com autismo tem uma alteração bioenergética intracelular. E essa alteração bioenergética intracelular gera um distúrbio entre a formação de proteínas e a produção energética mitocondrial, gerando, às vezes, produções exageradas de energia e distúrbios na organização desse sistema. Então, a gente tem alterações aí em múltiplos sistemas. A alteração no sistema gastrointestinal, no sistema imunológico, no sistema conjuntivo, no sistema metabólico, no sistema nervoso e assim por diante. Só que cada área vai apresentar esses sintomas de uma forma diferente. E essas áreas estão interligadas, então quando eu tenho uma alteração, às vezes, num sistema, eu acabo afetando o outro também. E aí quando eu regulo um, eu melhoro o outro. Por isso que você vê, às vezes, mexe no intestino, na alimentação, mexe no sistema imunológico, a criança varia, né? Então, além de desenvolver as conexões, eu preciso de uma boa equipe clínica, né, para cuidar dessa criança, porque eu preciso de avaliação em múltiplos sistemas, e eu preciso de uma família estável, que nem a gente estava falando, do ambiente domiciliar estável. Então, de ambientes estáveis, de uma clínica estável, para daí, quando eu colocar os estímulos, eles responderem de uma forma adequada. Então, assim, é o que você falou da medicina, do remédio, assim, então, algumas vezes, a instabilidade clínica está no cérebro, e eu preciso de medicações que ajudam nessa estabilidade clínica.
Às vezes a instabilidade clínica está no intestino, às vezes está no sistema imunológico, às vezes está no sistema metabólico. Então eu tenho que ter um especialista nessas áreas vendo a necessidade de usar as medicações. E às vezes eu estou com alterações em todos os sistemas. E eu preciso regular tudo isso, né? Então é muito complexo, porque o sintoma vai ser sempre irritabilidade, alteração de comportamento, inflexibilidade cognitiva, piora do sistema senso-perceptivo, da integração da senso-percepção. Então, os sintomas clínicos, na maior parte das vezes, não vão ser sintomas tão físicos. Porque a criança, ela está com dor, ela vai ficar irritada. Ela não sabe falar que está com dor, né? Ela está com cólica, está com desarranjo gastrointestinal, está com alergia respiratória, então ela está zonza, está tonta, e ela fica mais irritadiça, né? Então, a irritabilidade, ela não representa só um distúrbio mental, né? Um distúrbio psiquiátrico. Ela pode representar inúmeros problemas clínicos. Então, a coisa é muito mais complexa, né, do que a gente avalia. Então, precisam ter bons clínicos que tenham experiência com autismo para olhar e sentir o que aquela criança está precisando. E hoje em dia a gente encontra muito isso. Os pais, infelizmente, assim, por conta por culpa nossa, dos clínicos, por eles se sentirem muito inseguros, eles não terem muitas definições, eles começam a estudar. E aí os pais acham que é eles que estão dando remédio. Chega o pessoal lá no consultório e fala assim, não, doutor, sabe o que é? Eu decidi dar risperidona pro meu filho. Então eu vim aqui porque eu quero dar risperidona pro meu filho. Então, assim, eu decidi tirar o remédio do meu filho, porque eu não sei se isso é bom. Eu decidi, como é que eu posso dizer que eles falam? Eu decidi dar canabidiol pro meu filho, porque eu acho que vai ser bom eu tirar o remédio que ele está tomando e tomar o canabidiol. Então, assim, os pais, por eles não terem clínicos que dão respostas concretas para eles, eles começaram a assumir o tratamento dos filhos. E hoje você tem uma rede de pessoas que se aproveitam disso e ajudam os pais, né? Assim, começam a ganhar dinheiro em cima dos pais, dando para eles um certo conhecimento, só que limitado, dentro das áreas que eles querem vender. Eles dão o conhecimento para os pais tomarem as decisões. Eu já encontrei várias pessoas, empresas que botavam profissionais que não eram médicos com os pais, falando, vou te ensinar a dar esse remédio e tirar esse. E aí os pais iam fazendo isso, e não eram médicos. E aí o pai me liga, olha, a empresa tal fez isso. Eu falo, olha, isso aí é contra a lei, né? Se você quiser fazer, você pode fazer, mas aí eu vou sair do time, eu não posso ficar num time onde essas coisas estão acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com medicação. As pessoas acham que as medicações, assim, elas primeiro, elas dão muito valor para problemas de uma determinadas medicações, e para outras que eles acham que não faz mal nenhum, que pode fazer mal tanto quanto, eles acham que não é medicamento. Pode sair dano, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ter especialistas do nosso lado, porque nosso filho não é ratinho de laboratório, não é isso? Nossos filhos são seres humanos que a gente ama muito, e que se acontecer alguma coisa com eles por conta de um erro nosso, nós vamos nos sentir muito mal. E eu vejo por aí muita coisa acontecendo. Então, nós precisamos entender que nós temos limites, e esses limites precisam ser muito bem orientados por profissionais especializados. Muito obrigada, muito obrigada. Eu quero pedir agora para cada um de vocês darem a sua mensagem assim, final, começando pela Natália. Quero saber o que ela achou dessa live. Ela é excelente para sintetizar as lives que a gente faz. Ela absorve de um jeito muito bacana, talvez pela experiência que ela tem em inclusão, né, com as pessoas que precisam de se sentir inclusas e inseridas na sociedade, talvez, e também pelo amor que ela tem sobre tudo isso. Ela é apaixonada por esses assuntos. Bom, primeiro agradecer ao Caio, à Nani, por estarem aqui, né, trazendo para a gente essas informações tão importantes que a gente precisa. Muitas coisas as famílias precisam ouvir, né? Eu estava aqui
sentadinha quietinha, fazendo a tradução, mas sentindo, pensando nas pessoas que eu vou precisar mandar essa live, né? Que precisam ouvir o que o Dr. Caio tem para falar, o que a Elaine, o que a Gia, que a gente falou, né? Então, primeira coisa, né? Muito importante a família. A família é a base, né? É a árvore, como o Caio falou muito bem. Então, eu acho que se a gente começar, se a família começar a perceber e entender que eles são importantes na vida da criança, do filho, e que esse amor pode transformar a criança no mundo, né, no futuro, eu acho que a gente consegue uma sociedade um pouquinho melhor. Pode falar, Nani. Agradecer, né, pelo convite de estar aqui, o Dr. Caio, Gisele, a Nath também, e como a Nath bem disse, né, cuidar da base, então cuidar de um todo, não cuidar do um serzinho que é o paciente, que é aquele pequenininho que chega aqui para a gente, e a gente, muitos, né, olham só para ele, não olham para o entorno dele. Então, é isso, cuidar de um todo, para a gente conseguir cuidar do micro para o macro e do macro para o micro, olhando para tudo, né? Eu acredito que, por último, vai ser por último é você, hein, doutor Caio? Vai dar a palavra final. Eu acho que, para resumir essa live, eu imagino uma flor num vaso com terra, e essa flor, como o doutor Caio falou, é o nosso filho, são os nossos filhos, com deficiência ou não, bebezinho, adolescente, mais velho, não importa. Eles são essa flor, e que, infelizmente, a sociedade, os pais, ficam fixados em olhar para a flor, em colocar água na flor, ou limpar a flor, e não se lembra que, para aquela flor ficar saudável, precisa ter um excelente investimento na terra que aquela flor está inserida. E a terra é você. É você pai, é você mãe, é você família. Nós não estamos falando que você é culpado, nós não estamos falando que tudo está nas suas costas, de jeito nenhum. A mediação física e emocional vem para isso, vem para trazer esse bálsamo para o seu coração, trazer essa possibilidade e autorização, sim, de você poder olhar para você. Olhar de dentro para fora e de fora para dentro. A Casa Vida é esse lugar, tanto virtual, que é agora, quanto físico, que tem gente que vem de outras cidades para poder fazer terapia dentro da piscina, lá na piscina mágica, que algumas pessoas falam, essa piscina é mágica, eu entro de um jeito, saio de outro. E meu coração, nosso coração, né, Nani, a gente só fica muito feliz de ser esse instrumento, porque a gente não faz assim, nada, assim, quem faz mesmo é essa vontade de quem utiliza essa ferramenta que somos nós. E muito obrigada, doutor Caio, por você ter sido essa ferramenta hoje aqui para tanta gente. E, para finalizar, deixo aqui com você a palavra. Ao seu microfone. Eu que agradeço o convite de a gente poder ter estado juntos hoje, né? Conversando um pouquinho. Eu queria realmente continuar incentivando as pessoas a valorizarem a infância e a adolescência, né? Lembrando que o futuro da humanidade depende deles, né? Uma humanidade que está tantas dificuldades, né? Tantos problemas. A gente tem que começar a implantar valores neles que são valores reais, né? Valores que são importantes, né? E a gente tem que sair um pouco desse normal que é muito problemático, muito patológico, e a gente começar a encontrar novos caminhos, caminhos de harmonia, caminhos de tranquilidade, caminhos de felicidade, caminhos que muitas vezes são um pouco diferentes do que a gente aprendeu, do que a gente faz. Mas a gente tem que sair da inércia,
a gente tem que mudar e sair da zona de conforto, talvez para encontrar uma outra zona de conforto. E essa conexão com os filhos e com o futuro, ela é um caminho muito interessante, porque neles a gente sente a confiança de quem a gente é. Feliz daqueles que vão ver os filhos brilhando no futuro, de uma forma como a gente sempre sonhou, como a gente sempre quis brilhar, né? Então eu acho que é um convite de um novo momento. A pandemia foi um empurrãozinho que a gente teve para essa mudança, né? E eu acho que a gente tem que olhar para ela de forma positiva, sempre a gente tem que olhar tudo de forma positiva. O que eu posso tirar de bom dessa situação? O que eu posso levar de positivo, né? O que eu posso mudar na minha vida, na vida da minha família? Como eu posso ser diferente para o meu filho? Readequar os valores e tudo. Então, mãos à obra. Temos muito trabalho pela frente. Temos uma nova sociedade para construir. Muito obrigado. Tá muda, Gisele, você tá muda. Ai, desculpa. Então, eu quero agradecer de novo. Eu quero mais, doutor Caio. Se você tiver, você fala para mim, Gisele, daqui a 2 meses, no dia tal, na hora tal, eu posso fazer uma live com você. Eu agradeceria bastante, que eu acho que você tem uma fala que agrega ao coração, homem de Deus. Essa sua fala que mistura, né, a emoção, a alma, o físico, isso é remédio. Então, por isso que eu gostaria muito de fazer novamente um momento desse com você, quando você quiser, quando você estiver livre, porque eu e a Nani, eu tenho certeza que a Nani vai sair dessa live assim, rindo igual eu tô. Né, Nani? Um beijo para todo mundo. Compartilhe essa live, porque essa live vai mexer com o coração de muita gente. Tchau, tchau.